trigonometria no triângulo retângulo. Aprendemos esse assunto muitas das vezes ainda no ensino fundamental. Sem qualquer dúvida, é um assunto muito bonito e com várias aplicações. Porém, temos um problema com a trigonometria no triângulo retângulo. Ela é limitada. Só conseguimos fazer trigonometria para ângulos menores do que 90 graus. Esse ângulo θ não pode passar de 90 graus, justamente porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. E como no triângulo retângulo já temos um ângulo de 90 graus, sobram mais 90 graus para serem distribuídos entre os outros dois ângulos. Sendo assim, surge o seguinte questionamento: como podemos estender a trigonometria? Como podemos calcular seno, cosseno e tangente de ângulos maiores que 90 graus? Qual seria o seno de 150 graus? São justamente todas as perguntas que eu irei responder nesse vídeo. Você vai sair daqui entendendo o ciclo trigonométrico, que é basicamente a extensão da trigonometria para ângulos maiores do que 90 graus, até mesmo para ângulos negativos. Então, se esse foi um questionamento que você sempre teve, vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar isso para você. Bem, só para fins didáticos, eu vou trocar o nome dos lados do nosso triângulo retângulo. De A, B e C, eu vou mudar para R, X e Y. Isso não faz qualquer diferença na prática, são apenas letras. Agora vamos lembrar das definições de seno e cosseno. Bem, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Assim, o cosseno de θ é igual a x sobre r, e o seno de θ é igual a y sobre r. Assim, passando o r multiplicando em cada uma das expressões, chegamos nessas duas igualdades. Para simplificar nossa conta, vamos colocar r igual a 1. Dessa forma, o x será igual a cosseno de θ e o y será igual a seno de θ. Ou seja, podemos trocar os catetos do nosso triângulo por simplesmente cosseno de θ e seno de θ. Assim, temos um triângulo retângulo de hipotenusa 1 e ângulo θ. Os catetos desse triângulo são justamente o seno e o cosseno de θ. Dessa forma, se o θ for 45 graus, teremos esse triângulo retângulo. Agora vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos diminuir esse ângulo até chegar em 0 graus, para descobrirmos quanto que vale o seno de 0 graus e o cosseno de 0 graus. Diminuindo o ângulo para 25 graus, teremos esse triângulo. Diminuindo para 10 graus, teremos esse triângulo. Note que, a cada redução que a gente faz, a hipotenusa se aproxima cada vez mais do cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo sempre diminui, cada vez ficando menor. Até que, quando o ângulo for 0, teremos a hipotenusa sobrepondo o cateto adjacente. Assim, eles terão a mesma medida. E o cateto oposto terá medida igual a 0. Com isso, podemos perceber que o cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0. Agora vamos aumentar o ângulo até chegar em 90 graus. Quando aumentamos para 10 graus, temos esse triângulo. Quando aumentamos para 25 graus, temos esse triângulo. Para 45 graus, temos esse triângulo. Perceba que quanto mais a gente aumenta o ângulo, menor fica o cateto adjacente. Da mesma forma, mais próxima a hipotenusa fica do cateto oposto ao ângulo. Dessa forma, quando a gente atingir o ângulo de 90 graus, teremos que o cateto, que mede justamente o seno de 90, é igual à hipotenusa, que mede 1. Logo, o seno de 90 graus é igual a 1. E o cosseno de 90 graus, que é justamente a medida do cateto adjacente, vale 0. Ou seja, o cosseno de 90 graus é igual a 0. Assim, chegamos nessas 4 igualdades. Ou seja, já sabemos o seno e cosseno em situações extremas no nosso triângulo retângulo, quando o ângulo vale 0 graus e quando o ângulo vale 90 graus. Agora vamos fazer a seguinte brincadeira com o nosso triângulo retângulo. Lembre-se que o nosso triângulo retângulo ele tem hipotenusa 1, um ângulo θ, e os catetos medem justamente cosseno de θ e seno de θ. Vamos variar o ângulo θ. Perceba que, conforme a gente vai variando o ângulo θ, o vértice verde superior no triângulo ele vai percorrendo uma circunferência, uma vez que a hipotenusa sempre mede 1 e o vértice inferior do triângulo sempre permanece no mesmo lugar. Isso descreve justamente uma circunferência. Aqui já começa a surgir a intuição da circunferência trigonométrica, ou ainda ciclo trigonométrico, ou até mesmo
círculo trigonométrico. Chame como quiser. Agora vamos entrar profundamente na circunferência trigonométrica. Para isso, vamos tomar um plano cartesiano e uma circunferência cujo o seu centro está justamente na origem do plano cartesiano. Essa circunferência terá raio igual a 1. Lembre-se que qualquer ponto que eu pegar nessa circunferência, ele terá duas coordenadas, x e y, ou seja, esse ponto estará associado a um par ordenado. O primeiro número x refere-se à coordenada no eixo x e o segundo número, o y, se refere à coordenada no eixo y. Perceba que, quando a gente traça o segmento que vai do centro da circunferência até o ponto de coordenada x e y, temos justamente o raio da circunferência, que mede 1. Esse raio faz um certo ângulo θ com o eixo x, no sentido anti-horário. Note um fato interessante. Vamos calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ é justamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre 1. Como x sobre 1 é o próprio x, temos que x é igual a cosseno de θ. Agora vamos aplicar o seno de θ. O seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto mede y e a hipotenusa mede 1. Como y dividido por 1 é o próprio y, temos que y é igual a seno de θ. Ou seja, podemos trocar as coordenadas x e y do nosso ponto por simplesmente cosseno de θ e seno de θ. Assim, esses comprimentos no eixo x e y são simplesmente cosseno de θ e seno de θ. Perceba que coisa bonita que acabamos de encontrar. O que acabamos de ver? A gente acabou de ver o seguinte: como eu peguei um ponto genérico de coordenadas x e y quaisquer, temos que qualquer ponto que eu pegar nessa circunferência, ele sempre terá coordenadas cosseno de θ no lugar do x e seno de θ no lugar do y, onde θ é o ângulo que o raio da circunferência faz com o eixo x, no sentido anti-horário. Assim, se a gente abrir um ângulo maior do que 90 graus, teremos essa configuração. O valor de x desse ponto será cosseno de θ e o valor do y também será seno de θ. A mesma coisa vale para caso a gente esteja no terceiro quadrante. E o mesmo vale para se a gente estiver no quarto quadrante. Basta analisar qual é o ângulo que a gente tem entre o eixo x e o raio da circunferência. Sabendo que o ângulo é θ, a coordenada x desse ponto será cosseno de θ e a coordenada y desse ponto será seno de θ. Isso vale para qualquer ponto no nosso triângulo. Assim, a gente acaba de estender a trigonometria para quaisquer ângulos. Podemos ter seno de 150 graus, 230 graus, 720 graus, tanto faz. Não estamos mais limitados entre 0 graus e 90 graus. Podemos estender, inclusive, para ângulos negativos. Para fazer isso, basta tomar o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo e o sentido horário como sendo o sentido negativo dos ângulos. Agora vamos analisar quando que o seno de um ângulo é positivo ou negativo. Perceba que, se o ângulo estiver no primeiro quadrante, o seno de θ será positivo, pois ele está na parte positiva do eixo y. Da mesma forma, se a gente tiver um ângulo maior do que 90 graus, teremos que o ponto está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o valor de y é positivo, logo o seno de θ também será positivo. Agora suponha que o ângulo esteja no terceiro quadrante, como por exemplo um ângulo de 210 graus. Note agora que o valor de seno de θ está na parte negativa do eixo y. Nesse caso, o seno de θ terá um valor negativo, uma vez que está na parte negativa do eixo y. E se o ângulo θ for um ângulo pertencente ao quarto quadrante, como por exemplo um ângulo de 330 graus, teremos que o seno de θ será negativo, uma vez que, novamente, o seno de θ está na parte negativa do eixo y. Dessa forma, esses são os sinais do seno. No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. Perceba que isso coincide exatamente quando que o y é positivo no plano cartesiano. E isso não é coincidência, uma vez que o seno de θ faz o papel de y. Agora, vamos analisar o sinal de cosseno de θ. Se o θ estiver no primeiro quadrante, perceba que o cosseno de θ estará na parte positiva do eixo x. Logo, o cosseno de θ será positivo. Agora, se o ângulo θ estiver no segundo quadrante, o cosseno de θ estará na parte negativa do eixo x.
Portanto, para ângulos entre 90 e 180 graus, o cosseno de θ é negativo. Agora suponha que o θ esteja no terceiro quadrante. Note que o cosseno de θ continua na parte negativa do eixo x. Portanto, o cosseno de θ é negativo. Por fim, suponha o ângulo θ no quarto quadrante. Note agora que o cosseno de θ está na parte positiva do eixo x. Portanto, o cosseno de θ para um ângulo θ no quarto quadrante é positivo. Esses são os sinais do cosseno de θ. Agora vem a seguinte pergunta e a principal aplicação da circunferência trigonométrica. Qual é o valor de seno de 150 graus? Como podemos calcular isso? Antes estávamos limitados a seno e cosseno de ângulos entre 0 e 90 graus. Agora não estamos mais. Vou te mostrar como a gente consegue calcular o seno de 150 graus. Para isso, a gente irá realizar um procedimento chamado de redução ao primeiro quadrante. Então, imagine que tenhamos um ângulo de 150 graus. Lembre-se que o seno de 150 graus é o valor de y do ponto que está associado ao ângulo de 150 graus. Perceba um fato interessante. Como a gente já tem 150 graus, faltam 30 graus para completar 180. Vamos realizar o seguinte procedimento. Vamos pegar e abrir um ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Vamos pegar o ponto associado a esse ângulo e projetar no eixo y. Note que o seno de 30 graus coincidiu exatamente com o seno de 150 graus. Ou seja, eles possuem o mesmo valor. Portanto, o seno de 150 graus é igual a 1/2. Vamos tentar generalizar esse pensamento. Note que o ângulo de 150 graus é justamente 180 graus menos 30 graus. Trocando 30 graus por um ângulo θ qualquer, chegamos nessa relação, onde o seno de 180 graus menos θ é igual ao seno de θ. Agora imagine que tenhamos um ângulo de 210 graus. Como podemos calcular o seno de 210 graus? Perceba que 210 graus passa 30 graus dos 180. Com isso, vamos abrir um ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Quando a gente faz isso, podemos perceber que o seno de 30 graus e o seno de 210 graus são quase idênticos. Eles possuem o mesmo tamanho, porém, um está na parte positiva do eixo y e o outro está na parte negativa do eixo y. Assim, para descobrir o seno de 210 graus, basta pegar o seno de 30 graus e trocar o sinal dele, ou seja, botar um menos na frente. E precisamos colocar esse sinal de menos porque o seno de 210 graus está na parte negativa do eixo y, ou seja, ele é um valor negativo. E o seno de 30 graus é um valor positivo. De maneira mais geral, se tivermos um ângulo de 180 graus mais θ, teremos que o seno de 180 graus mais θ é justamente igual a menos o seno de θ. Agora imagine que tenhamos o ângulo de 330 graus. Quanto que vale o seno de 330 graus? Perceba que faltam 30 graus para completar 360. Sendo assim, vamos abrir o ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Projetando para o eixo y, teremos justamente ali o seno de 30 graus. Perceba que o triângulo retângulo de cima é congruente ao triângulo retângulo de baixo, uma vez que eles possuem a mesma hipotenusa e os três ângulos internos todos iguais. Verifique por conta própria. Sendo assim, o seno de 30 graus é quase idêntico ao seno de 330 graus. O que muda é que o seno de 330 graus está na parte negativa do eixo y. Logo, ele é negativo. Ou seja, para descobrir o seno de 330 graus, basta pegar o seno de 30 graus e botar um sinal de menos na frente. De maneira mais geral, se tivermos um ângulo de 360 graus menos θ, teremos que o seno desse ângulo será igual a menos o seno de θ. Assim, através do procedimento de redução ao primeiro quadrante, encontramos essas três expressões para o seno, onde conseguiremos calcular seno de ângulos maiores do que 90 graus apenas sabendo o seno de ângulos que estão no primeiro quadrante. E isso a gente sabe calcular. Dessa forma, vejamos mais um exemplo. Como podemos calcular o seno de 225 graus? Perceba que 225 graus é igual a 180 graus mais 45 graus. Logo, utilizando a segunda igualdade, temos que esse valor é igual a menos o seno de 45 graus, ou seja, igual a menos raiz de 2/2. Se você pegar esse procedimento de redução ao primeiro quadrante que aplicamos ao seno e aplicá-lo ao cosseno,
você irá chegar nessas 3 relações. Basta fazer com calma, é literalmente o mesmo procedimento. Só que aí, em vez de olhar para o seno, você irá olhar para o cosseno. Agora você deve estar se perguntando, onde está a tangente? Bem, vamos descobrir como aparece a tangente no ciclo trigonométrico. Para isso, considere novamente o nosso ciclo ou circunferência trigonométrica. Vamos traçar um eixo tangente à circunferência justamente no ponto de 0 graus. Vamos pegar o ponto do ângulo θ e projetá-lo até esse eixo. Vamos chamar esse comprimento de D. Lembre-se que, projetando para o eixo horizontal, temos que esse tamanho é o cosseno de θ, e projetando para o eixo vertical, temos que esse tamanho é o seno de θ. Note que o seno de θ, destacado em azul, é igual a esse outro segmento em azul. Assim, temos esse triângulo retângulo em azul, onde um cateto mede seno de θ e o outro cateto mede cosseno de θ. Porém, perceba que temos outro triângulo retângulo, esse triângulo retângulo em vermelho. Perceba que o cateto adjacente desse triângulo retângulo é justamente 1, pois é o raio da circunferência. E o cateto oposto ao ângulo θ mede justamente D. Perceba que os triângulos azul e vermelho são semelhantes, pois ambos são triângulos retângulos e possuem o ângulo θ. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Ou seja, a razão entre lados correspondentes é sempre constante. Ou seja, D dividido por 1, isto é, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, será igual a seno de θ dividido pelo cosseno de θ. D dividido por 1 é o próprio D, e seno de θ dividido pelo cosseno de θ é igual a tangente de θ. Logo, aquela distância ali é justamente a tangente de θ. Agora, vamos analisar os sinais da tangente de θ. Se o ângulo θ está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Se o ângulo θ está no segundo quadrante, a tangente de θ será negativa. Se o ângulo θ estiver no terceiro quadrante, a tangente de θ será positiva. E se o ângulo θ estiver no quarto quadrante, a tangente de θ será negativa. Assim, esses são os sinais da tangente. E se você aplicar aquele procedimento de redução ao primeiro quadrante para a tangente, você irá chegar nessas 3 igualdades. Agora você aprendeu o que é, de onde surge e para que serve a circunferência trigonométrica, ou ainda ciclo trigonométrico. E eu tenho um convite para te fazer. Se você quer e precisa construir uma base sólida em matemática, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça o Princípios de Matemática Básica, que é o curso de matemática básica aqui do canal. Lá eu irei te levar do zero até o mais alto nível dentro da matemática básica, te explicando cada um dos conceitos, definições, fórmulas e teoremas, sem decorar nada. Além disso, contamos com centenas de questões das principais provas do nosso país, como ITA, IME, SpaceX, EPICAR, Enem, FUVEST, AFA, PUC, OBMEP, dentre várias outras. Então, se você quer finalmente construir uma base sólida em matemática, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui, basta comentar que eu irei atender ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.